Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br e nesse vídeo nós vamos vamos apontar a nossa opinião em torno da seguinte questão: é possível o parcelamento de débitos oriundos do Simples Nacional? Ou seja, o contribuinte que aderiu ao Simples Nacional e não cumpriu os seus pagamentos, está com esses pagamentos em aberto, podem aderir a algum tipo de parcelamento? É o que a gente pretende responder brevemente neste vídeo. Iniciamos com relação aos refis da crise, ao parcelamento especial da Lei 11.941 de 2009. Em diversas ocasiões, em vídeos, postagens, em notícias e artigos no nosso site Refis da Crise, nós afirmamos com toda convicção, vamos dizer assim, que sim, é possível buscar judicialmente a inclusão de débitos do Simples Nacional no Refis da Crise. Nós sabemos que a Portaria Conjunta 6 de 2009 veda essa inclusão, mas veda sem amparo na Lei 11.941. Então, quanto ao Refis da Crise, as considerações já foram feitas em outras oportunidades e nós remetemos você para esses vídeos ou notícias. Então o que a gente quer hoje focar agora nesse vídeo, focar mais é com relação ao parcelamento ordinário, ao parcelamento comum, aquele parcelamento instituído pela Lei Federal 10.522 de 2002, regulamentada pela Portaria Conjunta número 15, de 15 de dezembro de 2009. Essas legislações você também encontra na nossa área legislação. Então pode parcelar esses débitos do Simples Nacional no parcelamento ordinário ou também no parcelamento simplificado, que é o parcelamento ordinário que no valor de até R$500 mil. Nós também entendemos que sim, ou seja, é sim possível pedir judicialmente a inclusão de débitos do Simples Nacional nesses parcelamentos ordinários, parcelamentos comuns, mas de acordo com o artigo 10 desta Lei 10.522, somente poderão entrar no parcelamento comum os tributos federais incluídos no Simples Nacional. É dizer, o ISS e o ICMS embutidos no Simples Nacional. Nestes dois tributos, nós entendemos que não poderão ser parcelados no parcelamento comum, no parcelamento ordinário. Ué, mas qual que é a diferença entre esse parcelamento ordinário e no Refis da Crise? Porque em outras ocasiões eu tive aí a ousadia, a coragem ou a interpretação de que o ISS e o ICMS nos Refis da Crise podem ser incluídos e aqui não. É uma questão de interpretação. O artigo 1º da Lei 11.941 de 2009 deixa bem claro que os débitos administrados pela Receita Federal e PGFN podem entrar no Refis da Crise. E aí, analisando a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei de Regência do Simples Nacional, nós temos ali que o ISS e o ICMS no Simples Nacional são também administrados pela Receita Federal e pela PGFN. Vejam que eu estou fazendo uma interpretação literal, hein? Artigo 111 do CTN. Não estou fazendo uma interpretação sistemática, teleológica, finalística, não. Interpretação literal, conforme determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o artigo 10 da Lei 10.522 de 2002, repetindo, é a Lei de Regência do Parcelamento Comum, Parcelamento Ordinário, já fala que os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 vezes. Aqui já é a diferença. Nós não estamos falando mais de débitos administrados pela Receita Federal, débitos administrados pela PGFN. Nós estamos falando aqui de débitos para com a Fazenda Nacional, é dizer, que a Fazenda Nacional é credora. Então, neste caso, repetindo, nós entendemos que os débitos do Simples Nacional, relativamente aos tributos federais, poderão entrar, sim, no parcelamento ordinário, parcelamento comum, ou seja, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS e SCPP, contribuição patronal previdenciária. Mas com base em que nós falamos isso? Com base na lei.
Na verdade, não há vedação alguma. Eu desafio qualquer um, seja usuário desse nosso site, seja procurador, fiscal da Receita, a me demonstrar um artigo ou um parágrafo, inciso, que traga uma vedação acerca do parcelamento de tais débitos. Não há. Lemos, relemos por diversas vezes essa lei 10.522 de 2002, a própria portaria conjunta número 15 de 2009, não encontramos nenhum dispositivo que possa dar brecha para esta vedação. Não há. O próprio artigo 14 da lei 10.522 de 2002, que relaciona débitos vedados ao parcelamento, não tem nenhuma menção aos débitos do Simples Nacional. Então onde que estão essas vedações? Não sei, tem na cabeça aí da parte da fiscalização, da PGFN, mas não há norma, não há embasamento legal para vedar esses parcelamentos. Na Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que disciplina, que criou o Simples Nacional, também não há nenhum dispositivo nesse sentido. Então, tendo em vista a inexistência de norma que veta esses parcelamentos, nós defendemos o total cabimento do parcelamento ordinário de débitos do Simples Nacional relativamente aos tributos federais para serem parcelados em até 60 meses. Ah, mas o ICMS? Nós entendemos que também o contribuinte pode pedir o parcelamento do ICMS, parcelamento judicial desse ICMS em relação ao estado competente. E o ISS? Mesma coisa. O contribuinte pode pedir o parcelamento do ISS em face do município. Especificamente, aí tem que observar a legislação estadual competente e a legislação municipal respectiva. Não vai entrar nesse parcelamento da Lei 10.522 de 2002. E eu quero com isso, até encerrando já esse vídeo, que nós não estamos falando de legislador positivo, que é uma tese, um argumento sempre utilizado pela Procuradoria quando o contribuinte entra na Justiça para pedir uma flexibilização de um parcelamento ou a inclusão de um determinado débito. E aí o próprio Judiciário tem negado o provimento ou indeferido os pedidos dos contribuintes sob a alegação genérica de que não cabe ao Judiciário legislar. O Judiciário não pode ser utilizado como legislador positivo, ou seja, de conceder um parcelamento não previsto em lei. Não podemos jogar esse argumento nesse nosso caso. Por quê? Porque eu não estou contestando, dizendo que a lei é inconstitucional. Eu não estou falando que a lei fere a Constituição ou que essa lei é ilegal, fere o CTN. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a lei me concede esse direito. Eu estou pedindo a interpretação, a aplicação da legislação e não que o Poder Judiciário supra uma omissão legislativa. Ou seja, deve ser afastado qualquer tipo de argumento no sentido que o Judiciário está sendo utilizado como legislador positivo. E também estamos nos valendo da chamada interpretação literal. Ao pé da letra, nós estamos aplicando rigorosamente o texto da lei. A lei não criou nenhuma vedação quanto ao parcelamento de débitos do Simples Nacional. Então, por essas razões, nós entendemos que o contribuinte que possui débitos do Simples Nacional pode sim pleitear o parcelamento referentemente aos tributos federais, aí com base na Lei 10.522, o ICMS de acordo com a lei do Estado e o ISS de acordo com a lei municipal.